Boa tarde. Jogos de futebol e festas juninas, a receita ideal para enlouquecer o seu bichinho de estimação. Como enfrentar todos esses barulhos inevitáveis nessa época do ano? Aprenda também a fazer um exame que ajuda a prevenir o câncer de mama na gata ou na sua cadela. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre saúde animal. Participe pelo twitter.com/patendimento tudo junto e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui o veterinário Mário Marcondes dos Santos. Ele é diretor clínico do Hospital Sena Madureira. Boa tarde, doutor Mário. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. O câncer de mama é uma doença muito comum em animais que não foram castrados. A boa notícia é que ele pode ser facilmente prevenido e combatido. O Pronto Atendimento foi a um hospital veterinário para mostrar o que é e como é o tratamento do câncer de mama em animais. É importante que o dono conheça muito bem o corpo do seu animal, né, essas mamas do animal, porque qualquer sinal mínimo de alteração, a gente já pode estar detectando um tumor, e quanto mais precoce for essa detecção, melhores são as chances do tratamento, né? Menor são o trauma que esse tratamento pode causar e maior chance de recuperação desse animal. Uma vez detectado qualquer alteração, né, um nódulo, por menor que seja, a gente faz uma bateria de exames para estar verificando se pode haver ou não algum comprometimento de outro órgão, né, uma metástase, e também as condições de saúde desse animal para ser submetido ao tratamento. Então a gente faz ultrassom abdominal, faz raio-x, faz alguns exames de sangue, em alguns casos mais avançados a gente faz tomografia também, tudo isso para tentar detectar e tratar com a maior segurança possível. É bastante comum nas fêmeas, principalmente as fêmeas não castradas, tanto cães quanto gatos. E é o mais raro, mas também não é infrequente, o tumor de mama em machos, né? Então pode acontecer também. Então as fêmeas, claro, são muito mais acometidas, mas se você tem um cachorro macho e detectar qualquer alteração, leve no veterinário, porque ele também pode ser acometido por essa doença. Doutor Mário, por que as fêmeas são mais acometidas pelo câncer de mama? É porque você tem a ação hormonal também da progesterona e o estrógeno, né? Então, por isso que é a importância da castração precoce, né? Quando é feita a castração antes do primeiro cio, você tem um índice que cai para 0,05% de chance desse animal vir a ter um tumor, né? Porque você retira a ação hormonal. Então, é muito importante a conscientização da castração precoce. Se você não vai procriar esse animal, não vai ser um animal de canil que você vai gerar outros animais, é um animal só de companhia, e é uma fêmea, vale a pena realmente castrar precoce, porque você diminui e quase zera a chance dele vir a ter esse tumor. Então é bastante simples a prevenção, né? Essa castração precoce, ela é quanto tempo? O cachorro ainda com meses, um ano? O que a gente recomenda é esperar terminar o protocolo de vacinação, né, que é com 4 meses. Então, mais ou menos uns 5 meses é o ideal, né? Porque com 6 meses já vai ter o primeiro cio, né? Então, entre 4 e 5, você pode fazer a castração com segurança e diminuir esse índice para o futuro. Se você deixa para fazer no segundo cio, o índice sobe para 8% de chance dele vir a ter tumor. Se é depois do segundo cio, sobe para 26%. Então, há diferença de percentual de 0,05% antes do primeiro cio, que você quase zera, para depois do segundo cio você entrar, então, nesse percentual de 8% e depois 26%. Então, vale a pena realmente castrar antes do primeiro cio, né? Doutor Marco, a gente já tem umas perguntas aqui pela internet. O Luiz Henrique, de São Bernardo, ele pergunta se tem algum tipo de câncer que acomete mais os machos. Exatamente. Nos machos a gente vai ter o câncer de próstata, câncer de testículo. Então, quando você adquire um animal filhote, observar se o testículo, os dois estão na bolsa,
né? Porque às vezes tem um testículo que não desceu e isso predispõe o animal a vir a ter um tumor também, que a gente chama de testículo ectópico, porque ele está fora do lugar, né? Então aí você tem um testículo que ele pode vir a virar um tumor com maior chance do que um testículo na bolsa, né? Então esse animal, ele precisa ser, se o testículo não desce, precisa se fazer uma cirurgia, retirar esse testículo abdominal, para evitar que isso vire um câncer no futuro. E também pode ter, mesmo estando o testículo no local correto, pode vir a ter no futuro também. E a próstata também é outro órgão mais acometido no macho. Agora, e nos casos quando a pessoa adota o animal, né, o cão ou o gato, ele já tem uma certa idade, não vai ser provavelmente um animal ali no início da vida. Como identificar esses problemas, essa possibilidade de ter um câncer, ou se ele já tiver, de repente, alguma doença? Então, aí o ideal é fazer realmente essa palpação das mamas, né? Observar nos testículos se tem algum aumento de volume, alguma coisa que sugira, procurar o veterinário, né? Se ele está com dificuldade de urinar ou não no macho, né? Que o câncer de próstata, às vezes o animal pode ter dor ao urinar, né? E no caso da fêmea, é muito simples a questão a gente brinca falando como se fosse o autoexame, né? Na mulher, mas na verdade o dono é que vai fazer esse autoexame na cadela, né? Então não é um autoexame que o animal não vai se palpar, mas é mais ou menos o mesmo princípio do autoexame da mulher. Então o dono palpa as mamas da cadela procurando algum tipo de nódulo, né? Em geral com dois dedos ele vai nessa mama e vai de baixo para cima, né? Tentando procurar esses nódulos, qualquer nódulo, no tamanho de um grão de feijão, é mais firme nessa região, ou até menor, um grão de ervilha, é importante procurar o veterinário, porque na cadela a chance de ser maligno por volta de 70% a 80% de chance, né, quando tem esse nódulo. Então o ideal é retirar mesmo, faz uma cirurgia, né, faz o tratamento, analisa esse nódulo para ver se realmente é maligno, que aí tem que complementar com tratamentos como quimioterapia, né? Mas no animal é bastante... o tratamento ele tem sido muito bom e com bons resultados, né? A chance de cura é altíssima. Sobre essa questão do tratamento, o Renato Soares, ele pergunta como que é a quimioterapia, como que é o tratamento mesmo do câncer nos animais, nos bichos, e se o animal também pode fazer a quimioterapia como no humano, se tem queda de pelo, como que é? Pode sim fazer a quimioterapia, é bastante avançado, as mesmas medicações que se utilizam na medicina humana, hoje a gente usa nos animais, e com a vantagem que eles não têm tanto efeitos colaterais quanto no homem. Então, dificilmente eles enjoam, com uma medicação simples para enjoo, eles vão muito bem. Não tem queda de pelos, né, como queda de cabelos no homem. Então, são procedimentos que, para o animal, eles são mais tranquilos, porque tem menos efeitos colaterais. Então, às vezes a pessoa se assusta, meu animal tem câncer, não vai ter uma sobrevida, ou vai sofrer. Existe tratamento de ponta para câncer em animais, né, e eles respondem muito bem. A Fátima de Souza, de Salvador, ela pergunta sobre a prevenção. Então, como no humano, uma alimentação saudável, atividade física, reduz a chance de você desenvolver um câncer. Para o animal é igual? Para o animal também. Você tendo um estilo de vida saudável para esse animal, então alimentação, exercício físico, escovação dentária, né? Você vai acabar diminuindo o risco de algumas doenças, né? E no caso deles também a ação hormonal. Então na cadela, como a gente falou, mesmo ela tendo a predisposição genética, teve algum parente que teve a mãe, enfim, ou um irmão da ninhada que teve câncer, se você retira a ação hormonal através da castração, você diminui a chance dela vir a ter, né? Então, além do estilo de vida, a ação hormonal também é importante ser retirada através da castração, né? Existe alguma raça que tem maior propensão para desenvolver um câncer ou não? O boxer, por exemplo, é uma raça que tem bastante câncer, uma incidência bem grande, né? E até por isso que existem realmente vários tipos de tratamentos novos. Existem na veterinária também cirurgias com congelamento de tumores, com nitrogênio líquido que você aplica no tumor e ele congela e você consegue matar o tumor através desse congelamento. A eletroquimioterapia, que é através de uma corrente elétrica, um aparelho que vai dar um choque nesse tumor e injetar o quimioterápico localmente no tumor. Então, diminui também efeitos colaterais, é bastante efetivo. Então, tem uma série de técnicas hoje, de tecnologias na veterinária,
para aumentar realmente a sobrevida e a chance de se ter um tratamento efetivo e o animal sair curado. A Gabriela pergunta pelo Twitter quanto custa para fazer uma castração e se ela pode ser feita em algum pet shop. O ideal, qualquer cirurgia, o ideal é ser feita num hospital, né? Num centro cirúrgico, com equipe cirúrgica, anestesista, né? É rápido? Em geral, mais ou menos 1 hora de cirurgia, né? Então, o que a gente recomenda é que hospitais têm centros com terapia intensiva. É mais ou menos que nem em seres humanos. Você vai acabar fazendo um procedimento cirúrgico com anestesia geral, uma cirurgia abdominal, sempre procurar uma estrutura hospitalar, né? Que é mais seguro para o paciente ter uma terapia intensiva próximo, né? E custa em média quanto? Em média, 600 a R$ 1.000. Depende do paciente, depende de qual anestesia vai ser utilizada. Mas é importante fazer alguns exames antes, como eletrocardiograma, alguns exames de sangue para avaliação qual é o anestésico mais correto para aquele animal, né? E aí, depois disso, é que vai ser feito um orçamento de acordo com as medicações que vão ser utilizadas para aquele caso. Certo. Mas gira em torno de 600 a 1.000. Doutor Marco, a gente estava falando, o senhor estava explicando sobre essa palpação, né, que deve ser feita para tentar, o dono ali, para diagnosticar o câncer de mama. Então, a gente fala, assim como nos humanos, a maneira mais fácil de prevenir o câncer de mama, tanto nos gatos como nos cães, é esse exame tátil. A doutora Fernanda Fragata mostra como que esse exame deve ser feito. Bom, o exame ele é bastante simples, né? Às vezes fazendo carinho no seu animal você já consegue detectar alguma coisa. Eles adoram deitar de barriguinha para cima, né? Então é importante você conhecer a textura das mamas do seu animal. Ela tem que ser bem macia, né? E você vai tateando maminha por maminha, não se esquecendo dessas de cima que são menores. Muitas vezes é aqui que começa o problema e o dono se esquece de examinar. Então, você vai desde baixo do braço, né, seria equivalente à nossa axila, você vai fazendo, né, uma massagem e vai sentindo. Tem que estar tudo bem molinho, bem macio, né? A textura é muito semelhante à textura da mama da mulher, né, até um pouco mais macia. Né? Se você sentir qualquer sinal de endurecimento, enrijecimento, o tumor muitas vezes começa como um grãozinho, menor que um grãozinho de ervilha, né? Ele é bem pequenininho no caso dos cães, porque eles têm uma maminha menor. Então é importante qualquer grãozinho de areia que você sentir, levar ao veterinário para ele estar fazendo um exame mais detalhado e poder te ajudar, né? E dizer, não, realmente aqui a gente tem uma alteração, vamos partir para outro exame, ou não se preocupa, vamos continuar acompanhando. Isso que é importante. A prevenção é o melhor remédio nesse caso. Agora, doutor Mário, só para afirmar, então não é só na fêmea, né? Também no macho. Os dois devem passar por esse exame tátil pelo dono. Exatamente. É muito mais comum nas fêmeas, né? 50% dos tumores de cânceres na fêmea são tumores de mama. Então, metade dos cânceres são esse tipo de tumor. Então, por isso que na fêmea é mais importante. No macho, esse índice é muito pequeno, mas é importante também palpar e sempre observar, né? E de quanto em quanto tempo que deve ser feita? O ideal é, uma vez por mês, você está palpando o seu animal, observando sintomas, vendo se ele está se alimentando, né? Isso no dia a dia você consegue observar bem. Se o animal está saudável, se ele está brincando, se ele está se alimentando adequadamente, a alimentação é bastante importante. Um animal saudável, ele tem que comer todas as refeições, ele é ativo, ele brinca, ele tem atividade física, ele não se cansa facilmente, né? Porque quando você observa um animal cansado, não se alimentando, é aí que você tem que começar a investigar que tipo de problema que tem para o animal estar mais quieto, com menos apetite e tudo mais, né? Mudou o comportamento, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada e é sempre importante levar para o veterinário para relatar o que você observou, né? E hoje em dia o animal estando dentro de casa, ele é um membro da família, acaba tendo um contato realmente direto como uma criança, que não fala qual sintoma sente, o bebê não fala, né? Mas a mãe está ali diariamente, todos os dias observando e sente e percebe qualquer mudança de alteração de comportamento e a mesma coisa com o animal. O Renato Barbosa de Santos
Uma pergunta sobre intoxicação. Quando o animal ingere produtos de limpeza ou alguma planta, clara de ovo é bom, funciona? Por quê? Para desintoxicar? Não, o ideal assim, é nunca administrar nada em suspeita de intoxicação em casa, né, domiciliar. A clara de ovo realmente não tem o menor efeito curativo disso, né? Às vezes as pessoas falam também, vou dar leite, que protege o estômago, assim como a clara de ovo, e isso não tem fundamento científico, né? O que a gente recomenda pega o que você acha que aquele animal ingeriu, então o produto, o rótulo do produto, e já leva para o veterinário, né? Se for alguma região externa que o animal espirrou algum produto corrosivo, de limpeza, procurar lavar com bastante água abundante e também levar ao veterinário, uma estrutura hospitalar mesmo, que aí lá vai ser observado se vai induzir o vômito ou não, depende do produto, né? E quais os produtos a gente vai administrar para tratamento, né? Existe o carvão ativado, que é uma substância que a gente dá pela boca, que ele se liga à substância intoxicante para evitar que ela seja absorvida. Se for levado rápido, dá tempo de administrar esse produto para diminuir a chance dele absorver aquilo, né? E se for levado um tempo mais tardio, aí vão ser detectados se vai ser necessidade de anestesiar o animal para fazer uma lavagem estomacal. Em geral, o animal precisa ficar internado para receber soro, para ir metabolizando esse produto que foi ingerido, né, para tratamento. E alguns antídotos que são aplicados de acordo com o produto que ingeriu. Quer dizer, nenhuma receita caseira, então a salmoura, sal com água morna, também não é recomendado? Não, não é recomendado. Às vezes as pessoas falam de dar água oxigenada também para vomitar, induzir o vômito. Não dá para induzir o vômito em casa. Por quê? Porque se for uma substância corrosiva, ela vai entrar corroendo o esôfago. E aí, se você induz, ela vai sair corroendo o esôfago de novo. Então, você vai estar causando lesão nesse esôfago 2 vezes, né? Então, levar qual é a substância para o veterinário para ele ver se vale a pena induzir esse vômito ou não, depende da substância. Então, às vezes, a gente consegue fazer uma lavagem estomacal com uma sonda, aspirando o conteúdo pela sonda, evitando que ela volte a lesionar esse esôfago, né? Então, por isso que o mais recomendado pega o animal e corre para um local mais próximo hospitalar para atendimento. Certo. O pronto atendimento faz um rápido intervalo. Se você tem perguntas sobre a saúde do seu animal, mande para a gente. No próximo bloco, o veterinário Mário Marcondes vai tirá-las. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é saúde animal e quem está tirando as suas dúvidas é o veterinário Mário Marcondes. Agora, vamos falar sobre essa época do ano. Junho é o mês de festas juninas e junto com elas vem os fogos de artifícios. Doutor Mário, a gente sabe que tem muitos casos que os animais se assustam com esse barulho, né? E podem até se machucar. Na sua clínica você recebe muito animal com esse tipo de problema? Sim, exatamente. Não só na época de festa junina, como final de ano e jogos, né? Recentemente teve um jogo que causou muito barulho de fogos e todo mundo escutou cachorros latindo depois daqueles fogos, né? Então você acaba observando esses animais mais estressados, porque eles escutam mais do que a gente, então de 4 a 5 vezes mais. Então o que acontece? Se para a gente às vezes incomoda, imagina para eles que estão com a acuidade dessa audição maior, né? Então eles podem se assustar, animais que são epiléticos ou cardiopatas podem descompensar, podem vir até a morrer pelo estresse, né, do barulho, etc. Então é bastante importante tomar esse cuidado. Então o que a gente recomenda é procurar um local afastado do barulho dentro de casa, mais arejado, então com barulho com um local mais abafado, então uma cozinha, uma área de serviço que você fecha o animal, deixa uma fresta para arejar e coloca a caminha dele, um local acolchoado, tira qualquer objeto pontiagudo, qualquer coisa que na hora do susto ele possa derrubar, se machucar, e proteger o ouvido com algodão parafinado que o veterinário pode prescrever. É prescrito, é feito em farmácia de manipulação, são bolinhas de algodão com parafina que você pode colocar no ouvido, pressionar e molda no ouvido e o animal fica com o som abafado no ambiente e no ouvido. Então,
corrige bastante, né? O Ricardo Pereira, aqui de São Paulo, ele pergunta, uma vez que não foram tomados esses cuidados, o que o dono pode fazer para tentar acalmar esse animal? Porque, quer dizer, mesmo depois que os fogos já foram embora, eles acabaram, ele continua tenso ali, estressado. Então, o que a gente recomenda, na verdade, é a presença do dono, porque aí ele se sente num ambiente confortável, tranquilo. Então, o dono ficando com ele, levando para um local mais tranquilo, abafado de qualquer barulho, ele vai se acalmando, né? Existem alguns calmantes naturais que a gente recomenda, que podem ser administrados, não esses calmantes fortes, né? Mas, em geral, cessando o efeito do barulho, os animais rapidamente eles voltam ao normal, né? Falando um pouco sobre esses medicamentos, né? Então, esses calmantes, a Bianca da Vila Mariana, aqui de São Paulo, ela pergunta sobre os usos de florais em animais de estimação, se há contraindicação. Não há. A homeopatia e também os florais são interessantes para a correção de alguns distúrbios de comportamento, mas sempre com acompanhamento veterinário, porque são medicações que precisam ser avaliadas. Às vezes uma consulta de uma área de homeopatia demora 1 hora para avaliar qual é o melhor medicamento para aquele animal, para corrigir aquele problema de comportamento, né? Mas nesse caso dos fogos, os florais eles têm um efeito a longo prazo, com uso crônico, eles não vão trazer nenhum tipo de benefício imediato para aquele animal, por causa do barulho. Aí tem que realmente retirar a fonte do estresse do animal, que é o barulho, né? E com essas medidas mesmo de correção do manejo na casa, elas já são bem eficientes. Além do barulho, a gente tem nessa época do ano com as festas juninas o problema de alimentação também, né? O dono que leva o animal para a festa junina, que acaba ingerindo coisas que não deve. Então o que a gente recomenda, carnaval, festa junina, o animal evitar de levar em lugares com muita concentração de gente, que tem alimentos pelo chão. Às vezes a pessoa leva solta, sem coleira, e o animal fuça um lixo. Então a gente já teve no nosso hospital, por exemplo, atendimento de animal que ingeriu o palito do churrasco, né? Aqueles churrasquinhos de palito, onde tem o sabor da carne. O animal ingeriu e perfura o estômago, o fígado, é uma cirurgia complicada de retirar esse espeto, né? Então essas são situações que podem ocorrer durante essas épocas de festa junina e também ingestão de doces, alimentos que são restos que são colocados em algum local que o animal ache, né? E aí vai causar diarreia, vômito, o animal desidrata facilmente porque ele é pequeno e precisa ficar internado. Então, o melhor é a prevenção. Evitar de levar em locais de risco o animal, né? E festa junina, que é um lugar com alta concentração, que pode ter alimentos pelo chão ou em lixeiras que o animal possa ter acesso, evitar. E também a gente vê muito queimaduras também na boca, né? Porque o animal ele não sabe, às vezes, essas bombinhas que são acesas e que até estourar, o animal não percebe que ela vai estourar, ele vai, pega na boca, vai brincar com aquilo, e estoura na boca e pode ter uma queimadura grave. Então, é como uma criança. Tem que tomar muito cuidado para evitar que a festa junina se torne um desastre com esses acidentes, né? Quando tem uma queimadura, há alguma coisa que o dono pode fazer ali no momento, antes de levar para o veterinário? Por exemplo, se a pessoa estiver num lugar distante, que às vezes não tem o médico ali, o veterinário por perto? O que pode é lavar com água abundante, sem mexer na ferida, joga água para diminuir a temperatura dessa ferida queimada, né? Água corrente fria e levar para um hospital veterinário o mais rápido possível. Para um especialista. Assim como o câncer, há outras doenças dos humanos que os nossos animais também têm. Uma dúvida que vem de Belo Horizonte é sobre estresse. Meu nome é Angélica Lohane Souza Bispo, sou adolescente aprendiz. Como que eu faço para combater o estresse do meu cachorro? Então a dica principal sempre é o exercício físico, né? Que é o que a gente vê também no ser humano. Não adianta a gente fugir do exercício, né? E ele traz o benefício para a família toda, né? Então existem trabalhos americanos que fizeram com pessoas obesas e sedentárias que tinham animais sedentários e obesos também. E foi observado que as pessoas que levavam seus animais para fazer o tratamento do animal acabaram se beneficiando com as caminhadas que era para tratar o animal. Então, para ver como, na verdade, quem sai ganhando não é só o animal, é também a pessoa que leva o animal a passear. Então, os dois vão estar
prevenindo problemas futuros porque estão se exercitando, né? Então o estresse diminui bastante pela produção de endorfina, endógeno, e também observar algum manejo em casa. Então existem situações que estão estressando esse animal, né? Então aí corrigir essas situações em casa, como a gente falou do barulho ou outra situação, enfim, que pode prejudicar. A Andréa de Oliveira, aqui de São Paulo, justamente sobre atividade física, ela pergunta se todo animal pode fazer e durante quanto tempo. E aí eu acrescento aqui, no inverno, que a gente também se priva um pouco da atividade física, como que faz com o animal? Então, no inverno até é uma facilidade, porque no verão a gente tem que escolher os horários para eles fazerem, para evitar de aumentar muito a temperatura do corpo deles. Então a gente fala para fazer logo cedo ou no final do dia. No inverno não tem tanto problema, se for um dia frio, pode fazer em qualquer horário. Então, teoricamente, é até mais fácil, mais prático, né? Então, estimular o animal, 30 a 40 minutos de exercício diariamente, exercício aeróbico, né? E descontar os horários que ele para urinar, para cheirar um canteiro, porque tem que ser a caminhada constante, que é isso que vai trazer o benefício. Então, por volta de 40 minutos, ele andando, se parar, tem que descontar para depois você calcular os 40 minutos. E o animal também deve fazer algum exame antes de começar uma atividade física? O ideal sim, principalmente animais de meia idade, né? Então, o eletrocardiograma, passar por uma avaliação cardiológica de um cardiologista, auscultar o coração. Então, é importante para realmente fazer uma atividade e sempre uma atividade leve, né? Porque às vezes a pessoa vai andar no parque de bicicleta, amarra o animal e o animal tem que acompanhar aquela velocidade. Não dá, o animal ele começa a apresentar sintomas de excesso de exercício com dificuldade respiratória, a língua pode ficar roxeada, ele quer parar, começa a salivar muito. Então, isso são sinais de que aquele exercício não está sendo benéfico. Então, o benéfico é realmente o exercício moderado, que é o exercício aeróbico, que o animal vai estar liberando algumas substâncias benéficas para o organismo após esse exercício, né? E o ideal que a gente vai observar os efeitos benéficos depois de pelo menos 3 meses fazendo exercício cronicamente. Não adianta fazer uma vez, parar, fazer outra vez, parar. Então, todos os dias fazer o exercício 40 minutos, né? Pelo menos uma vez por dia, sair para passear com os animais. E talvez o ideal 2, né? Que aí diminui o estresse também do animal que fica muito ansioso em casa sozinho e tudo mais. E aí, após 3 meses, a gente vai observar esses efeitos também cardiovasculares, de prevenção de doenças crônicas, auxiliando o tratamento da diabetes também nos animais e tudo isso, né? Tem uma pergunta do Marcelo Marcelino, aqui de São Paulo, também sobre emoção aí, sobre estresse. O que posso fazer para controlar a emoção do meu cachorro? Ele tem 3 anos e meio e quando seguro ele no colo ou quando chego em casa ele não controla a urina. Então, em alguns casos, a gente também recomenda a castração. Se o animal é muito agitado, ou às vezes até agressivo, ou nesse caso que não controla muito a urina porque fica muito ansioso, a castração ajuda a diminuir um pouco essa ansiedade, né? E associado ao exercício físico também, e algumas medicações homeopáticas, elas são bem-vindas para distúrbios comportamentais, né? A gente fez um levantamento no nosso hospital e utilizamos em alguns animais mais agressivos e a gente vê que não tem o efeito placebo no animal, né? Que no ser humano, às vezes, o ser humano toma uma bolinha e vai, eu estou melhor, e se sente melhor e tem esse efeito placebo. E o animal ele não sabe o que ele está ingerindo, né? Em geral é colocado na água de bebida, as gotinhas, então ele não tem muita noção do que é. Então você vai ter o efeito livre desse efeito placebo, né? Então o que demonstra que realmente é efetivo em alguns casos de comportamento. Agora, por exemplo, nesse caso do Marcelo, dá para a gente dizer que o problema é mesmo emocional, já que ele identificou que quando ele chega em casa o cachorro urina, ou pode ser algum problema mesmo fisiológico dele? Não, nesse caso parece ser mais de ansiedade mesmo, às vezes é um dono que fica muito tempo fora de casa, ele vê poucas vezes, então ele vai acabar se sentindo excitado a hora que vê o dono. Então, algumas coisas de correção do manejo, às vezes também são interessantes. Ele ter mais convívio, ter mais familiares que convivam com esse animal, às vezes só corrigindo isso já resolve. E tem gente que não se separa do bichinho de estimação por nada. Mas o que fazer quando não dá para levar o animal para uma viagem? Outra dúvida que vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome é Geralda, sou dona de casa. Eu queria saber como que eu faço quando viajar, aonde deixar o meu cachorro.
Então, nesse caso, hoje em dia existem muitos serviços de hotelaria para cães, né, e gatos também, que são de bastante qualidade. Sempre observar antes de viajar, perguntar na redondeza, orientação, se quando outras pessoas que deixaram lá o animal ficou confortável, não. A escolha de um hotel bom também é importante. Os bons hotéis exigem vacinação, carteirinha de vacinação, aplicação de antipulgas e antiparasitários, porque isso é o que vai te assegurar que os outros animais que estão lá estão livres de certas doenças, né? Então, se eles exigem que você faça isso, como prevenção da doença do seu animal, os outros que estão ali do lado dele também vão estar prevenindo as doenças. Então, a chance de ele contrair uma doença é menor, né? E também aqueles que têm pessoas de confiança, ou uma empregada, existem até babás para cães hoje em dia, né? Serviços de babysitter que vão até a casa da pessoa. Tem que procurar pessoas de confiança que vão acabar mantendo esse animal no próprio ambiente da casa, e eles têm que ir pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, colocar a alimentação, ver se o animal está tudo bem. E aí, nesse caso, não tem tanto o estresse da saída do ambiente de casa. Mas ambas são opções boas, e tem que testar também com o temperamento do animal, né? Doutor Marco, o nosso tempo acabou. Doutor Mário, obrigada pela sua presença aqui no Pronto Atendimento. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Lembrando que na cidade de São Paulo, a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos foi prorrogada até o dia 30 de junho. Informações sobre locais e horários de atendimento podem ser obtidos pelo telefone 156. A vacinação é de graça. E na segunda-feira, o assunto será Previdência Social. Perguntas todo mundo tem, mas as respostas só aqui no Pronto Atendimento. Um ótimo final de semana para você.